Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. É o seguinte, vamos para a última sequência aí da matéria de hierarquia de memórias, né? Vamos falar sobre memória principal, tá? Vamos lá. Uma das principais características definidas no projeto de arquitetura do sistema de von Neumann, a qual se constitui a primeira geração dos computadores, consistia no fato de ser uma máquina de programa armazenado. O fato de as instruções, uma após a outra, poderem ser imediatamente acessadas pela CPU é que garante o automatismo do sistema e aumenta a velocidade de execução dos programas. Uma máquina executando ações sucessivas, sem intervalos, sem cansar, como não acontece com os seres humanos, né? E a CPU pode acessar imediatamente uma instrução após a outra, porque elas estão armazenadas internamente no computador. Essa é a importância da memória. E desde o princípio, a memória especificada para armazenar o programa e seus dados a ser executado é a memória que atualmente chamamos de principal ou memória real, para distinguir das memórias de discos e fitas, que são memórias secundárias. A memória principal é, então, a memória básica de um sistema de computação desde seus primórdios. E o dispositivo onde o programa e seus dados que vai ser executado e armazenado para que a CPU vai buscando instrução por instrução. Então, pessoal, nos primórdios aí da computação, né, a memória principal foi um divisor de águas, porque ela era a memória que se comunicava, vamos dizer assim, diretamente com o processador, com a CPU. Como ainda não existia nem memória cache, né, a memória interna do CPU mesmo quase não existia, então a memória principal, que hoje é a memória RAM, né, pode-se dizer a memória RAM, é que fazia a comunicação diretamente aí com a CPU, né? Tá? É, depois como se diz, antes só existia o HD, né? Aí tinha a memória principal e o processador. Não existia memória cache, essas outras memórias aí para poder fazer essa comunicação, né? Para esse processamento de dados. Seus parâmetros possuem as seguintes características: tempo de acesso ou ciclo de memória. A memória principal é construída com elementos cuja velocidade operacional se situa abaixo da memória cache. Embora sejam muito rápidas, mais rápido que a memória secundária, na geração anterior de computador, lá da família IBM, o tipo mais comum de memória principal era uma matriz de pequenos núcleos magnéticos, os quais armazenavam o valor 1 ou 0 de bit, conforme a adição do campo magnético armazenado. Essas memórias possuem baixa velocidade, a qual foi substancialmente elevada com o surgimento das memórias de semicondutores. Atualmente, as memórias desse tipo possuem tempo de acesso de 50 nanosegundos e 150 nanosegundos, né? Então, isso aí era coisa lá no princípio, lá coisa de 50 anos atrás, né? 60 anos atrás, quando começou a surgir lá os primeiros computadores, né? Então, era muito baixo o poder de armazenamento, né? A capacidade de armazenamento. E também a, a taxa de transmissão também era muito baixa. Hoje a capacidade aí está em nanosegundos, né? O tempo de acesso e leitura, né? Capacidade. Em geral, a capacidade da memória principal é bem maior que a da memória cache. Enquanto esta oscila atualmente entre 16 e 512 KB, né? Isso aqui já é um dado mais antigo, hoje já estão falando aí em megas, né? De capacidade da memória cache. Valor típico da memória principal, seja para microcomputador, computadores médios ou de grande porte. Então, a faixa de 16 GB estão na faixa de 6 GB hoje, né? Pois raramente vai se adquirir nos dias de hoje. Um microcomputador
que não possui algo em torno de 4 GB de memória principal, e já vendem esses computadores com até 8 GB, né? Embora eles possuam endereçar memória de 32 GB, né? Hoje, esse aí é o mínimo que se aceita hoje para você comprar um computador para você usar aí para trabalho de escritório, né? Navegação na internet, é 4 GB de memória, tá? Então, quando vocês forem comprar, verifique a quantidade de memória RAM, tá? O mínimo aceitável é 4 GB para coisas básicas, tá? Quando você vai pensar em jogos, aí já tem que pensar aí, o bom é 16 GB para frente, né? Tá? E aí hoje pode aí, dificilmente você vai ver um computador hoje com mais que 32 GB de memória, mas é possível colocar bem mais que isso. Volatilidade. Sendo atualmente construído com semicondutores e circuitos eletrônicos correlatados, este tipo de memória também é volátil, tal como acontece com os registradores de memória cache. No entanto, há normalmente uma pequena quantidade de memória não volátil fazendo parte da memória principal, a qual serve para armazenar pequena quantidade de instruções que são executadas sempre que o computador é ligado, né? Como já foi dito várias vezes anteriores, é a memória principal, né, que é a memória RAM, ela também é volátil, apaga, cortou energia, apaga-se tudo, né? Essa pequena quantidade, pessoal, que fica gravado, né, é necessário para que a memória seja reconhecida, para que reconhecida pelo computador, tá? Então tudo na verdade, tudo existe uma pequena coisa que ainda não é necessário de energia para ser gravado, tá? Por isso que é necessário, né, até na placa-mãe é necessário ter a, a BIOS gravada dentro de uma memória RAM, que não é não volátil, né? Que ela não se apaga, porque necessita do arranque, né? Precisa de algo, de instruções para iniciar o sistema, iniciar o computador, no caso, né? E a memória não é diferente. Tecnologia. Conforme já mencionado, os principais sistemas usavam-se núcleos de ferrite, processo magnético, né, para armazenar os bits de memória principal, até que foram substituídos pela tecnologia de semicondutor. Então, antigamente, né, usava é, o processo de magnetismo, né, eram núcleos de ferrite, né? Olha lá que coisa interessante, é magnetizado. Então aí sabia os valores 1 e 0, né? Para armazenar os bits, tá? Aí depois a tecnologia foi avançando, né? Surgiu a tecnologia de semicondutores, e aí foi abandonado esse processo magnético, esses núcleos de ferrite, tá? Os circuitos que representam os bits na memória atual possuem uma tecnologia bem mais avançada que seus predecessores de ferrite e, portanto, têm velocidade mais elevada de transferência, garantindo baixos tempos de acesso em comparação com o modelo anterior. São, porém, elementos mais lentos do que aqueles que constituem a memória cache. Na maioria dos sistemas atuais, essa tecnologia produz memória com elementos dinâmicos, a DRAM, como será demonstrado adiante. Temporalidade. Para que um programa seja executado, é necessário que ele esteja armazenado na memória principal e seus dados também. Atualmente, essa afirmação é parcialmente verdadeira, visto que não é mais necessário que o programa completo, né, todas as instruções estejam na memória principal. Tá? Então, pessoal, como é que acontece? Quando você liga o computador, se inicia o sistema operacional e você vai executar um programa, vai abrir, o que acontece? É feito uma varredura dentro do HD, busca-se boa parte dos arquivos necessários para executar esse programa e ele sai do HD e acaba sendo armazenado temporariamente na memória principal. Para que fique ali a memória principal, como é uma memória mais rápida que o HD, vai acabar compondo todas as instruções necessárias, né, para que se execute esse programa. Tá? Então, juntamente com as memórias cache, memória
as memórias, os registradores, a CPU vai ali buscando o necessário para executar. Tá? Então, enquanto boa parte desses arquivos ficam armazenados, como que ali está mais perto e mais rápido, então se busca ali e já executa para vocês. Tá? Fica armazenado temporariamente ali. Nesse caso, é obrigatório apenas o armazenamento da memória principal da instrução que seja acessada na CPU. Na parte não se usa somente a instrução que será executada, mas sim esta e um grupo de outras. Não importa, contudo, se o programa todo ou a parte dele que deve estar armazenado na memória principal para ser utilizado pela CPU. Fica claro que, em qualquer circunstância, as instruções e os dados permanecem temporariamente na memória principal, quanto durar a execução do programa ou até menos tempo. Essa temporalidade é bastante variável, dependendo de várias circunstâncias, como, por exemplo, o tamanho de programas e sua duração, a quantidade de programas que estão sendo processados juntos e outras mais. No entanto, a transitoriedade com que a informação permanece armazenada na memória principal é, em geral, mais duradoura que na memória cache ou nos registradores, embora mais lenta que na memória secundária. Pessoal, uma coisa interessante, vocês podem observar que quando você liga o computador, você, por exemplo, abre o navegador, vocês podem reparar que vocês vão abrir o navegador, ele demora para abrir, né? Para executar pela primeira vez. Por quê? Porque ele está buscando tudo que é necessário lá dentro do HD. Está se fazendo a varredura, buscando HD e despejando a memória principal, né? Dentro da memória RAM. E o que acontece? Aí se demora um tempo e abre, né? Normal. Aí se você fechar o navegador ou qualquer outro programa, né? Fecha e vai abrir novamente, ele abre quase que instantâneo. Vocês podem reparar isso. Por que isso? Porque já fez toda a varredura. Não há mais necessidade de ir lá no HD, buscar novamente. Está tudo dentro da memória principal, dentro da memória RAM. Então aí executa bem rápido, é quase que instantâneo. Você pode clicar que ele vai abrir. Então, e isso que é interessante, né? Então, todo programa que você vai executar a princípio, primeira vez que você liga o computador, ele vai ter que buscar lá no HD, né? Que está lá armazenado dentro do HD, está salvo lá dentro do HD e é transferido para a memória RAM, né? Os arquivos necessários para execução. Executou uma vez, ele vai ficar bem mais rápido na segunda execução para frente, ok? Custo. As memórias dinâmicas usadas como memória principal têm um custo mais baixo que o custo das memórias cache. Por isso, pode ser vendido computador com uma quantidade apreciável de memória principal. 2 GB, 4 GB, 16 GB, sem que seu preço seja inaceitável. Valores típicos da memória principal oscilam entre 20 e 30 GB, 20 a 30 reais por gigabyte. Ainda mais ou menos por aí, né? Hoje a memória DDR4 deve estar aí, uma memória de 4 GB DDR4 deve estar beirando aí seus 80 a 100 reais, né? Então ainda está em torno aí de 20, 30 reais por gigabyte, tá, pessoal? Vamos falar agora de memória secundária, né? Que são as memórias, são HD, pendrive, DVDs e assim por diante, né? A memória secundária é a memória de armazenamento permanente, que armazena os dados permanentemente no sistema, sem a necessidade de energia elétrica e por esse motivo conhecido como memória não volátil. Então, pessoal, memória secundária não apaga sem energia. Ela não depende de energia. Ela funciona como complemento da memória principal para guardar dados. O computador só consegue processar o que está na memória principal, assim como ocorre conosco. Na verdade, só conseguimos processar o que está na nossa memória. Por exemplo, só podemos discar um número de telefone do qual nós lembramos, a qual esteja na nossa memória. Se não lembrarmos, temos que recorrer a uma memória auxiliar, representada nesse caso por uma agenda telefônica, e só então estaremos em condições de discar, né? Interessante, né? Vamos se dizer que o cérebro seria a memória principal, né? E que a gente só consegue
lembrar do número se a gente está armazenado. Se quando a gente não lembra do número que a gente recorre, é a lista telefônica, né? Antigamente a gente ia na lista telefônica ou a gente vai na agenda, né? Numa agenda, tá? E a gente procura ali. Então, seria como fosse o HD, né? Tudo está armazenado ali. Aí a gente fazia uma busca ali, né? É uma boa analogia, é uma comparação legal. Os programas e os dados são armazenados na memória RAM de forma a poderem ser utilizados pela CPU. Como a memória RAM é volátil, se não existir nenhuma força alternativa de armazenar os programas e os dados, eles se perderiam cada vez que desligassem o computador. Existem diversos tipos de periférico de armazenamento baseados em diferentes tecnologias, indicados para resolver entre esse e entre outros tipos de problemas. Pessoal, eu lembro que em casa tinha um computador, acho que se não me engano é um 286. Nem HD tinha. Como é que se usava esse computador? Era o sistema operacional era carregado através de um disquete. Então o DOS, né, na época era MS-DOS, ficava armazenado dentro do disquete e ali startava, né, começava a ser o MS-DOS ia ser carregado através de um disquete. E aí você carregava, né? Eu ligava o computador, ele buscava tudo que precisava, despejava na memória RAM dele e iniciava lá o famoso DOS, né? Então existia vários leitores, né? De disquete, desde disquete aquele bolachão mais grande, né? Que só cabia meio mega, pessoal. Não era nem de 1.44, né? 1.44 mega. É mais antigo ainda, né? E ali a gente usava dessa forma, né? Era carregado dessa forma. Então, não existia nem HD. Os programas de dados são armazenados na memória RAM de forma a poder ser utilizados pela CPU. Como a memória RAM é volátil, se não existir nenhuma força alternativa de armazenar os programas e os dados, esse perderia cada vez que desgasta o computador. Existem diversos tipos de periférico de armazenamento baseados em diferentes tecnologias indicadas para resolver esse e outros tipos de problema. Como exemplos de memória secundária, podemos citar disquete, disco rígido, CD-ROM, DVD, pendrive, né? E assim por diante, né? Disco rígido, o principal periférico de armazenamento de um computador é o disco rígido, também conhecido como Winchester. Tem como característica a inviolabilidade e a maior capacidade de armazenamento e maior velocidade de operação. É composto por uma série de discos de material rígido, agrupado em um único eixo, possuindo cada disco um cabeçote. Os cabeçotes flutuam sobre a superfície do disco, apoiando num colchão de ar. Isso significa que eles devem ser conservados em caixas hermeticamente fechadas para evitar problemas causados pela poeira e outros elementos estranhos, né? Então, como fosse um disco mesmo. Na verdade, é um disco, né? Ele é rígido, é feito de metal, né? E ele tem um motorzinho que aciona ele, né? Faz girar a incríveis lá até 7.200 RPM, tem algumas que até mais de 10.000 RPM, né? RPM. E o que acontece? Ali tem agulhas, né? Tem um cabeçote que tem agulhas que vai fazer a leitura. Então, tudo é mecânico, né? Por mais que fala que esse dispositivo de armazenamento ele ele dura muito, né? Ele realmente dura muito. Só que dependendo do que acontecer com ele, se perde tudo também que está dentro dele, né? Pode dar um problema na placa lógica dele, pode dar um problema na parte mecânica, pode acontecer de derrubar o computador, né? E enquanto está ligado aí, as agulhas lá estão fazendo leitura, e aí acontece um atropelamento ali que danifica os setores, as agulhas, né? Do disco, e acaba
acaba aqui danificando e você pode perder aí alguns dados, ou todos os dados, né? As unidades Vinci devem receber um cuidado maior por guardar maiores quantidades de informações, pois qualquer trepidação pode fazer com que o cabeçote encoste ao disco, danificando os dados. Aí, então, tá vendo, pessoal? Tem que tomar muito cuidado com o HD. Se for transportar um HD, não derrube, tome muito cuidado, porque pode ser fatal. Trata-se de uma memória não volátil, uma vez que a superfície magnética mantém o seu estado, magnetizado ou não magnetizado, mesmo quando o computador é desligado da alimentação elétrica, né? Então, uma das vantagens maiores também é não perder os dados sem energia, né? Então, por isso que é forte, é fácil o transporte, né? Você pega teu HD, teu pendrive e leva para qualquer lugar, né? Não precisa de alimentação, fica gravado. O principal inconveniente dos discos rígidos é a falta de portabilidade que os torna inadequados para transferir informação entre computadores, né? Os discos rígidos hoje são mais portáteis porque você utiliza para gravar também os discos de tamanho 2,5 polegadas, que são os HDs de notebook, né? Então, tem muitos dispositivos de armazenamento externo, né, que utiliza isso aí, tá? Uma característica desse tipo de disco é que todos os dados gravados podem ser recuperados para a memória RAM. Dados gravados podem ser recuperados para a memória RAM, modificados e novamente gravados inúmeras vezes. Então, o que acontece? Você pega, quando você abre um arquivo do Word, esse arquivo é montado, né? O que acontece? Pego todas as partes que estão gravadas dentro do HD, vão para a memória RAM, e da memória RAM, pessoal, né? Da memória RAM você pode modificar, né? E salvar novamente. Então você pega o original, fica armazenado na memória RAM, modifica e salva, que depois, que na hora de desligar, ele vai para ser gravado novamente dentro do HD. Então tudo fica salvo, né? Modificadamente dentro do HD. Parte da memória do HD, geralmente 10%, é utilizada pelo computador e uma memória virtual, onde serão executadas diversas operações. Assim, se o disco rígido estiver cheio, não poderá processar processar coisa alguma. Então, 10% é utilizado pelo computador como uma memória virtual. Pessoal, esse negócio de memória virtual é muito interessante, né? Existe dentro do HD uma porcentagem que é utilizada, no caso aí é 10%. Uma coisa bem interessante é que quando você tem pouca memória RAM, né, logo é preenchida essa memória RAM. E o que acontece quando falta memória RAM é que acaba utilizando aí parte do HD como memória, como se fosse memória RAM, seria uma memória virtual. E o que acontece? Como o HD é muito mais lento que a memória RAM, acaba-se que comprometendo o desempenho. Então, é como se fosse uma memória de reserva, né, dentro do HD para ser utilizado como se fosse memória RAM. Mas como é muito lento, acaba que comprometendo o desempenho. Né? O preço do disco rígido é inferior aos dos chips de memórias. Elas podem armazenar maior quantidade de informação, mas funcionam com maior lentidão. A unidade central demora mais para ter acesso a um dado armazenado no disco do que um dado armazenado na memória. No Vinci estão armazenados o sistema operacional, aplicativo, dados e programas. Então, pessoal, tudo que você utiliza desde o sistema operacional fica gravado dentro de um HD. Né? No XT era usado um controlador de Vinci específico para cada tipo de disco. Atualmente esse controlador não existe mais e foram substituídos por dois tipos de interface básica, a IDE e a SCSI, né? Então, antigamente existia
Na verdade, essa interface IDE e SCSI existe até hoje. A IDE se transformou, né, em SATA, né? Então é uma interface SATA hoje, né? E a SCSI ainda existe. Essa SCSI é mais utilizada aí nos computadores, nos servidores, né? Tá? Computador de servidor. Porque até vou falar, um nível a mais de correção aí de dados. Então, para evitar erros, tá? Desfragmentador. O que é desfragmentador, pessoal? Uma coisa que é bem interessante é esse tal de desfragmentador, né? Depois de um certo tempo de uso, apagando e criando arquivo, instalando e instalando programas, o disco pode ficar excessivamente fragmentado, ou seja, com pedaços de arquivo muito espalhados. Isso diminui a performance do computador. Pessoal, quando vai gravando, regravando, gravando, regravando, muitos arquivos, na verdade, todos os arquivos são fragmentados em partes para ser alocados dentro de trilhas e setores aí dentro do HD. Chega um ponto que o HD, que os arquivos, na verdade, os arquivos ficam muito fragmentados. E aí, para a junção tem que fazer a varredura, buscar esses fragmentos e juntar para abrir o arquivo para vocês. Quanto mais fragmentado está, mais tempo demora. Tá? Então, aí o que é feito? É feito usado um desfragmentador de disco, tá? Para que se aloque esses fragmentos mais perto um do outro, tá? Para que o desempenho melhore na hora de abrir esses arquivos, para que a varredura não seja tão extensa dentro do disco para buscar esses fragmentos e juntá-los. Então, antes do indo Vista, do XP para trás, a gente tinha que fazer o desfragmentador manualmente. Em tempos você tinha que lembrar de desfragmentar o disco. Mas hoje já isso é feito automaticamente, tá? O próprio sistema operacional já faz isso para você automaticamente, sem você perceber. Talvez em um momento aí que o computador esteja ocioso, ele vai lá e acaba executando isso, né? Então você não tem essa preocupação de ficar desfragmentando mais, hoje em dia, ok? Por que os hard disks são chamados de Winchester? Por quê? Os primeiros discos rígidos tinham duas faces com capacidade de 30 megabytes cada uma. Ó, disco rígido tinha duas faces de capacidade de 30 megabytes cada uma. Daí passaram a ser chamados de 3030. Por coincidência, os rifles Winchester também era chamado dessa maneira por possuir calibre 30.30. Alguém apelidou um hard disk de Winchester e o apelido logo pegou, né? Isso aí não se usa mais hoje, né? Esse apelido ficou aí para trás aí, é coisa de, vamos se dizer assim, de 20, 30 anos atrás. E hoje já não se usa mais esse apelido. Ok, pessoal? Pessoal, é o seguinte, finalizou a aula sobre memórias aí, né? Da hierarquia de memórias, tá? Eu vou disponibilizar mais alguns exercícios, né? Tá? E vocês fiquem atentos aí, façam os exercícios, as atividades, e aí a gente talvez na próxima aula, vamos ver se a gente entra com um assunto novo. Beleza? Até a próxima aula, pessoal.